Ele está demorando para consolidar aqui a gravação, mas tudo bem. Esperem só um pouquinho. Muito bem. Então, o ponto de partida, na verdade, o principal ponto de partida pedagógico, em qualquer discussão sobre educação de jovens e adultos, é o próprio sujeito. Né? O sujeito é que define a modalidade, o sujeito é que condiciona os nossos projetos pedagógicos, os nossos planos, ou pelo menos é o que deveria, né? É o que deveria condicionar. A gente sabe muito bem que não é bem assim que acontece, né? Basta eu lembrar vocês, né? E eu gosto muito de lembrar isso, né? O regimento das nossas escolas, ele é o mesmo, seja para o sujeito, jovem e adulto, seja para a criança, seja para o sujeito, jovem e adulto que frequenta a escola de noite, seja para a criança e adolescente que frequenta a escola de manhã e de tarde. Isso por si só já mostra para a gente já nos dá uma boa indicação de que quando o regimento é pensado, ele é pensado supondo que existe um mesmo sujeito, que independentemente da idade, independentemente de qualquer coisa, é o mesmo. Só que a gente sabe que não é o mesmo, né? O sujeito da EJA é diferente do sujeito do sujeito criança, do sujeito adolescente, né? Então, o primeiro ponto de partida, se a gente for bem rigoroso, é esse, né? E aí, é muito importante a gente começar a tentar pensar quais são as visões que circulam sobre esses sujeitos, né? Quais são as visões que a gente encontra, com as quais a gente se depara ao entrar numa escola, ao ler uma matéria de jornal, ao escutar o discurso de um determinado político, ou de um gestor, ou de um colega nosso da escola. Uma dessas visões, ela inclusive está escrita na Constituição Federal, no artigo 208, e depois na LDB. É a ideia de que existem aqueles que têm acesso à educação na idade própria e aqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria. Por que é que isto é uma visão circulante a respeito das pessoas jovens e adultas pouco ou não escolarizadas? Porque supõe que existe uma idade própria e uma idade imprópria ou inapropriada para se estudar. Na verdade, o que está de fundo nesse dispositivo constitucional, né, a visão que está por trás ou pela frente, né, dessa letra legal, né, desse texto legal, é de que existe uma idade que é a mais apropriada para as pessoas aprenderem, para as pessoas estudarem e para as pessoas aprenderem. E essa idade, se vocês pegarem a própria Constituição e a LDB, está lá, né? É de 4 a 17 anos. É como se, depois de 17 anos, acima dos 17 anos, essa idade, nós chegamos a uma idade que não é a idade própria para se aprender. É como se existisse, portanto, um momento em que as pessoas estão mais predispostas, mais disponíveis, mais preparadas, ou em melhor condições para aprender, e uma idade em que nada disso existe. E essa idade em que nada disso existe passa a ser a idade que situa-se nesse pedaço da juventude, começa aos 18 anos, e todo o ciclo de vida de adulto. Essa ideia de que há uma idade própria para se estudar, uma idade em que é melhor de se estudar, né? Ela também vai aparecer, né, quando se usa a ideia de que a EJA seria a modalidade onde a pessoa vai recuperar o tempo perdido. Ou seja, lá atrás era o tempo achado, o tempo correto,
o tempo adequado, o tempo apropriado para a pessoa estudar. Então, se ele está na EJA, é porque ele perdeu tempo e agora ele está correndo atrás desse tempo que ele perdeu. Isso ainda aparece ou reaparece essa ideia de que há um tempo e esse tempo foi perdido, esse tempo é lá atrás, quando você encontra programas, projetos, né, cujo próprio nome ele transmite essa ideia. A ideia de que há uma idade certa para se alfabetizar, para se estudar. E eu normalmente me pergunto, né? Então haveria a idade errada? Então haveria a idade não própria ou inapropriada para as pessoas aprenderem? Essa perspectiva, ela retira do sujeito o protagonismo da coisa. Porque passa a estabelecer um critério que vai definindo e classificando os sujeitos. Né? Na verdade, nós estamos nos deparando com o que se chama de visão compensatória de EJA. Essa visão compensatória de EJA, né, a gente vai encontrar essa definição lá nos textos da professora Maria Clara de Pierro e tantos outros, né? A ideia de que nós temos sim uma visão compensatória de EJA. Quais são as bases, vamos dizer assim, dessa visão? Primeiro, é essa que eu já enfatizei aqui. Há uma idade certa, apropriada para se aprender. E essa idade não é a idade desses sujeitos que estão entrando na EJA. A idade era lá atrás. Era quando eles eram crianças. Era quando eles eram adolescentes, né? Nesse sentido, não estar alfabetizado ou plenamente escolarizado, uma vez estando com mais de 17 anos, ou no caso daqueles que já têm 15 anos ou 16 e ainda não concluíram o ensino fundamental, é estar fora de um determinado padrão cognitivo que a própria escola, que o próprio sistema escolar definiu como sendo aceitável. O efeito principal dessa padronização é considerar aquele que não se enquadra como cognitivamente inferior. E aí começa a se pensar o processo pedagógico não por aquilo que o sujeito tem, mas por aquilo que ele não tem. E o que ele não tem por conta dessa trajetória passada. Então, o processo pedagógico começa a ser pensado para suprir lacunas dessa trajetória passada, quando ele era criança ou adolescente. Então, muito naturalmente, a ideia de que ele não cumpriu essa trajetória considerada pela escola como adequada, própria, correta, passa a se confundir com a ideia de que ele é cognitivamente inferior. E essa ideia de cognitivamente inferior o aproxima, vai o aproximando, dentro dessa visão, a condição de infantil, a condição de criança. Porque o coloca no mesmo plano daquela criança e daquele adolescente que está na escola, chamada de irregular. Então, o movimento pedagógico que se instaura nessa visão compensatória, naturalmente vai olhar para o sujeito o infantilizando. E aí é muito interessante, porque se a gente pega a origem da palavra, infantil, vem do latim infans, ou antes, aquele que não fala, aquele que é novo, aquele que é pequeno, aquele que tem pouca idade, portanto é inexperiente. Ou seja, é exatamente o contrário do jovem e do adulto que vem para a EJA, que mesmo estando no 4º ano do ensino fundamental, no 5º ano do ensino fundamental, ele, sim, ele fala, no sentido de que ele tem uma ação, ele é protagonista da sua própria vida. Ele não é um sujeito que
se cala diante de alguém mais velho. Não, ele fala porque ele já é mais velho. Ele, portanto, não é alguém com pouca idade, que é novo, no sentido de não ter experiência. Ele tem experiência. Ele não é pequeno, portanto. Então, a lógica da visão compensatória vai associando, trazendo a infantilização do sujeito na medida em que o considera cognitivamente pequeno, né? E, portanto, para essa visão compensatória, não se trata de um direito à educação que o sujeito tem neste momento da vida, mas é uma oportunidade de reposição daquilo que ele perdeu. Porque a ideia de direito implica que eu possa exercer o meu direito quando eu, sujeito do meu direito, eu entendo que eu devo. Todos nós temos direito a votar. A gente pode chegar lá na urna e votar em alguém, como a gente também pode anular o voto, a gente pode votar em branco, mas é um direito que a gente exerce. Mas na visão compensatória de EJA, não se trata da escola estar aberta para esse sujeito e suas necessidades de agora. Ela, escola, está aberta para repor uma necessidade que ele perdeu lá atrás. Então não se trata de direito propriamente dito, mas de reposição de lacunas, né? Portanto, o processo pedagógico ele não se volta para o sujeito tal como ele está hoje. Não é para o sujeito de hoje, que está inserido no mundo de hoje, que tem necessidades de aprendizagem e dramas atuais, concretos, reais, hoje. Então, o processo pedagógico, nessa visão, não está atento aos dramas que o sujeito hoje traz para a escola. Na verdade, nessa visão compensatória, a escola vai se voltar para necessidades de outrora, de um passado que não existe mais, de dramas que não existem mais, né? A própria escola não o procura, nem o acolhe, porque o público prioritário da escola são as crianças e adolescentes. Por isso que a ideia, na visão compensatória, né, a ideia de oferta de EJA é sempre de maneira complementar. Não, se a gente tiver professor, a gente oferece EJA. Não, vamos oferecer. Aquele professor que não está com a carga horária completa, complementa na EJA. Ou seja, é sempre algo que não é pensado como um direito líquido e certo, mas como algo que pode ou não ser oferecido. Essa é a lógica da visão compensatória de EJA, né? E do ponto de vista dessa visão, portanto, os professores que atuam nela não precisam ter uma formação específica, porque se essa modalidade, é algo que é apenas para complementar algo que se perdeu lá atrás, quando o sujeito era criança e adolescente, o que se tem que fazer é apenas se adequar, adaptar as práticas, o currículo, né, que existe no universo infantil, adequar para esse novo contexto. Então, nessa visão compensatória, a EJA não tem identidade própria. Ela é percebida como algo sempre de segunda categoria, que se complementa, que vai se adequar, né? E é por isso que, por exemplo, eu falei isso no início da minha fala, é por isso que o regimento escolar é o mesmo para crianças, adolescentes, jovens e adultos, naquelas escolas que oferecem EJA junto com educação de crianças e adolescentes, né? Eu gostaria só de lembrar vocês, enquanto a gente, né, as pessoas, eu acho que já consolidou um pouco a presença de todo mundo, eu vou liberar aqui no bate-papo o formulário de frequência, tá bom? O formulário de frequência para que os cursistas e aqueles que não são cursistas também, se quiserem, podem preencher o formulário, mas, obviamente, isso é uma obrigação para os cursistas, né? Porque essas 2 horas já vão contar como carga horária do curso, etc, etc. Tá certo? Mas, voltando.
Então, nós vamos ter essa visão compensatória e quero crer, acredito, né, que a maioria de vocês deve ter se deparado com essa visão compensatória, né? Alguém aqui viu uma realidade diferente dessa, não? Podem falar, podem professor, ficar à vontade, pois não? na verdade, assim, o que você fala é o surreal. A gente percebe, por exemplo, aqui na minha cidade, né? Aqui em Vargem Grande, algumas escolas que oferecem educação de jovens e adultos, a escola é da educação infantil e à noite funciona a educação de jovens e adultos. Que mudança que se tem na sala? Nenhuma tá lá os cartazes, tudo direcionado à educação infantil. E pior são as cadeiras que são pequenas, ou seja, que tipo de atendimento está sendo nessa escola? Que recebe o aluno pela manhã e à tarde, a criança, aluno pequeno, a criança, e à noite não se muda nada. A sala é toda caracterizada para receber crianças e recebe o público da educação de jovens e adultos. Até aí dá para se perceber que há um grande erro, uma concepção completamente equivocada do real sentido da educação de jovens e adultos. Essa é a minha contribuição. Exato, muito obrigado. O que você está falando apenas revela o seguinte: a materialização dessa visão compensatória e infantilizante. Exatamente. Ah, desculpa, o Francisco está me falando aqui que o formulário não está aberto. Esse professor é uma coisa impressionante. Mas é isso mesmo, né? Materializa, né? Materializa uma situação. E aí, vamos lá, né? É aquela história. A gente precisa ter a clareza disso para ir construindo e reconstruindo os processos pedagógicos, até mesmo nesse sentido. Então, é preciso que o diretor fale lá para o secretário da Educação: olha, eu tenho uma turma de EJA, digamos, são 30 pessoas. Eu preciso de 30 cadeiras grandes. E os servidores vão, na virada da tarde para de noite, o pessoal vai trocar as cadeiras. Ou eu preciso de uma sala que acolha essas 30 pessoas. Se não for possível a sala na escola, por alguma razão, que seja em outro lugar próximo da escola, mas que acolha essas pessoas dentro dessa perspectiva. São jovens, são adultos, né? Não sei, Francisco, se é o mesmo link, viu? Não sei. Eu gostaria que vocês clicassem nesse daí. Alessandro, deixa eu te falar uma coisa. Está o mesmo link. Para você poder gerar uma frequência nova, você precisa entrar em copiar, fazer uma cópia, e aí você gera um link dentro dessa cópia, porque senão ele gera o mesmo formulário. Quando você editar, ele vai considerar as informações da aula passada. Não, pelo menos não aconteceu isso comigo, não. Quando eu acesso aqui agora, ele diz assim, você pode editar, então eu posso chegar e editá-lo, mas ele vai considerar para o mesmo link da aula passada. Vixe. É isso que está acontecendo mesmo. É engraçado, porque... não, tudo bem, eu vou então fazer outro, não tem problema nenhum, mas tá estranho... Desculpe-me, é só entrar nesse e fazer uma cópia dele, porque quando você fizer uma cópia, aí na cópia você gera um novo link. Aí ele não, já sei o que é. Não, já sei. É só eu clicar. Eu disse, é porque está clicado aqui, editar após o envio. É só por isso. Ah, então tudo bem. É só por isso, tá bom? Eu vou desclicar. Aí, por favor, façam o teste e me deem retorno, tá bom? Eu acho que é por isso. Porque em outros contextos, eu aplico o mesmo formulário e funciona, entendeu? Aqui falou que você já respondeu, e aparece assim a seguinte mensagem, ó. Você já respondeu, você só pode preencher este formulário uma vez. Tente entrar em contato com o proprietário do formulário, e se achar que isso é um mero... Beleza, não, então vamos fazer isso. Eu vou fazer de novo, tudo bem, mas nós vamos ter que dar um jeitinho, porque... Tu clicas no mesmo formulário, abre ele... Não, vou fazer a cópia. Faz a cópia, exatamente. Tá bom, fazer a cópia, tudo bem. Sem problemas. Mas voltando, pessoal, daqui a pouco eu jogo aqui o link da cópia, tá certo?
O que é que... Se a gente for tentar resumir, né, essa visão compensatória, o que é que ela nos traz? Ela nos revela uma visão, um olhar negativo dos sujeitos. Negativo, né? E isso é uma questão que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Porque as palavras, elas nos pegam, né? A gente fala as coisas meio sem se ligar, né? Eu, particularmente, vivo me policiando, né? Com as palavras, né? Eu até gosto de brincar. Eu digo, olha, a gente tem uma mania, por exemplo, de quando vai falar de liberar olha só, a gente vai falar para os alunos irem para o intervalo, a gente vai liberar para o intervalo, soltar para o recreio. Aí, e eles estavam presos para a gente liberar, eles estavam presos para a gente soltar, a gente se aprisiona em determinados códigos que revelam muito das estruturas do nosso discurso pedagógico. O novo link do formulário já está aí, do formulário de frequência, tá certo? E aí o que é que acontece? Quando a gente pega esse discurso pedagógico em torno da EJA, a gente vai ver que nessa visão compensatória, os sujeitos da EJA são percebidos como sujeitos da negação. Por quê? Porque são os sujeitos que não concluíram, por isso que estão na EJA, são os que não acompanharam, são os que não avançaram, os que não conseguem, os que não têm, os que não. É sempre da negatividade, né? E por isso que estão na EJA. Então a EJA acaba se tornando, nesta visão, né, aquela seara que acolhe os sujeitos da negação, os sujeitos que carregam consigo a negatividade. E aí tem um autor, Bernard Charlot, que é um belga, que inclusive é professor da Federal de Sergipe. Eu sei que tem alguém aqui de Sergipe, certamente já pode ter se encontrado com esse moço em alguma atividade pedagógica de formação. O Bernard Charlot, ele fala, né, que no discurso pedagógico nós somos tomados por uma leitura negativa do sujeito. Nessa leitura negativa, a deficiência, as lacunas, são tidas como uma falta imputável ao próprio sujeito. É um problema dele. É ele que carrega o problema da lacuna, né? As carências, as deficiências, são características dele. Não são características nem do processo ao qual ele foi submetido ao longo da história, seja ele os processos sociais de desigualdade, sejam os processos dentro da escola que eventualmente ele tenha frequentado, né? E aí o Charlot vai dizer que não se trata de você negar que as lacunas eventualmente existam, mas é pensar pelo contrário. O que é que eles têm? O que é que eles fazem? O que é que eles conseguem? O que é que eles trazem para a escola? Para além das lacunas, para além das carências. Porque eles trazem alguma coisa. E vocês, certamente, sabem, porque muitos de vocês, naquela atividade que a gente orientou, relacionada às imagens, né? Vocês trazem elementos de positividade do sujeito. E qual é a leitura positiva? A leitura positiva, ela parte primeiro da pergunta sobre o que é que eles sabem. O que é que eles sabem de si, o que é que eles sabem da vida, o que é que eles sabem do mundo, o que é que eles sabem do trabalho deles, do lugar onde eles vivem, da cidade onde eles vivem. O que é que eles sabem? Que conhecimento eles adquiriram fora da escola, conhecimentos com os quais a escola pode dialogar e colocar os conhecimentos que ela tem, né, em interação. Então, o princípio
da leitura positiva eu não vou olhar para o sujeito pelo que ele não tem, eu vou olhar para ele com o que ele tem, com o que ele traz, com o que ele é. Portanto, a ideia de um sujeito lá do passado, eu vou dialogar com aquilo que ele não tem, com aquilo que ele perdeu, se perde, na verdade, por obra e graça dessa leitura positiva. Então, a leitura positiva, ela busca entender como é que esse sujeito, né, que efetivamente não concluiu a sua trajetória escolar, mas o que é que ele construiu de saberes nesse processo, nessa relação acidentada, nessa relação conflituosa com a escola, né? Eu gosto, inclusive, acho que a gente precisa começar a construir outras lógicas escritas ao se referir ao sujeito da EJA. Por exemplo, se a gente vai escrever uma lei, uma resolução, um projeto pedagógico, um regimento escolar, um artigo, ao invés de a gente dizer assim, a EJA é aquela modalidade direcionada para aqueles sujeitos que não concluíram, que não... Ao invés de a gente começar assim, a gente poderia dizer simplesmente, a EJA é uma modalidade, né, que atende aqueles jovens e adultos que desejam iniciar ou dar prosseguimento às suas trajetórias escolares interrompidas. De uma outra forma, você coloca o sujeito num lugar de protagonismo, que é o que acontece. Ele procura a escola. Se ele procura é porque ele quer ou iniciar ou dar prosseguimento a uma trajetória escolar que foi interrompida. Mas não necessariamente você já construir pela negatividade, né? Essa leitura positiva, ela tem esse viés que a gente está falando aqui, que é um viés filosófico, pedagógico, mas ele pode ter também um viés que traga as contribuições da neurociência. A neurociência nos ajuda muito, né? Por quê? Porque é uma ciência nova que tem tem feito várias descobertas, e essas descobertas, elas nos ajudam a entender o cérebro humano, seja ele no patamar da infância, seja ele no patamar do ciclo de vida adulto, né? E o que é que a neurociência nos traz como informações que nos ajudam a pensar pedagogicamente os sujeitos da EJA? Primeira coisa, o cérebro, a neurociência tem dito que o cérebro é, na verdade, uma máquina de associação. Ela articula razão e emoção. O que é que significa isso? Significa que, primeiro, eu tenho que... Nós trabalhamos, nós humanos, nós trabalhamos com a razão, ou seja, a clareza a respeito de alguma coisa, né? Ter a clareza do que é que nós queremos e vamos aprender é fundamental, né? Ao mesmo tempo, né, que você estar emocionalmente engajado para aquilo ali. Então, se você tem clareza que aquilo é importante, mas não está emocionalmente ganho, você não vai aprender, né? Não vai aprender. Alguém pode dizer assim, olhe, é muito importante você aprender a equação de segundo grau, tá? Mas isso é algo que não me mobiliza. Eu não estou ganho emocionalmente para aprender a equação de segundo grau, porque não há nenhum sentido. O professor está dizendo que é importante, mas racionalmente não tem importância para mim, porque eu não encontro utilidade, e é algo que aparece para mim como algo extremamente complicado, né? Me leva a um estado emocional de fraqueza, de pouco envolvimento, né, naquilo ali. Então, você encontrar o elemento emocional que se case com o elemento da razão, o elemento racional da aprendizagem, é muito importante. Se eu chego na escola, se aquele aluno, isso vocês já devem ter visto, eu estou falando aqui, mas vocês já devem ter visto. O aluno, ele vem para a escola
Porque na racionalidade dele, vir para a escola é importante, mas aconteceu algo na casa dele, aconteceu algo no trabalho, aconteceu algo em algum lugar que o traz para um estado emocional de baixa e ele efetivamente não se envolve, não participa, né? Então, a neurociência já está dizendo, olha, é assim mesmo. Por isso que a possibilidade de se criar para além das justificativas racionais, isso é importante para você vai ver que lá na frente é bom, há de se entender como é que emocionalmente o sujeito está chegando na escola. Há de se ter um mecanismo de acolhimento desse sujeito e entendimento do momento emocional dele, né? Ainda quando você não tem claro uma coisa, esse elemento emocional, ele age muito fortemente, porque ele possibilita dar sustentação às crenças, né? A crença é aquilo que a gente se socorre na crença, por mais irracional que ela possa ser, na ausência da racionalidade, né? Então, quando algo não tem uma explicação racional, você vai para a crença. E a crença, ela só se sustenta naquilo que ela lhe toca emocionalmente, né? Certamente aqui nesse coletivo, nós temos pessoas que têm uma religião, né? E essa religião, o principal elemento dela é trazer uma paz emocional que tem também um caráter explicativo para o mundo, mas principalmente essa paz emocional, essa tranquilidade e esse encontro que você tem com a sua própria existência, né? A explicação da sua própria existência, ela precisa ganhar você emocionalmente, né? Isso acontecendo, né, você tem uma consolidação do processo de aprendizagem, né? Bom, vamos pular aqui, porque o tempo não vai nos ajudar, mas se tiver tempo eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu acho bastante interessantes de como essa coisa da emoção, ela é importante no processo de aprendizagem, né? A emoção e essa ideia da associação, né? A neurociência, ela ainda nos ajuda a entender algumas coisas. O Locke, um filósofo inglês lá do século XVII, século XVIII, ele dizia que nós aprendemos pelos sentidos, né? Qualquer texto do Locke, quem pagou aqui Fundamentos Filosóficos da Educação deve lembrar. A gente aprende pelos sentidos, ele dizia, a gente aprende pelos olhos, pelo toque, né? Só que a neurociência vai dizer, a gente não aprende apenas visualmente ou pelos sentidos. A gente precisa estar interessado por aquilo que está sendo oferecido aos nossos sentidos, né? E aí, dentro do nosso cérebro, a gente vai administrando aquilo que a gente recebe de acordo com as nossas preferências e condições. Então, de repente, a equação de segundo grau está lá posta. Eu até acho uma equação bastante bonita visualmente. É um negócio, um X aqui, um 2 ali, tal, não sei o quê, uma letra acolá. Mas aquilo ali não me interessa, no sentido de que não compõe o meu corpo de interesses, de preferências. Aquilo não interage comigo, não estabelece contato com a minha vida. É preciso que o professor me traga esse contato, ele consiga me ganhar para esse contato, né? Uma outra coisa que a neurociência traz, e isso de uma forma bastante interessante, é a ideia de que nós somos dotados de plasticidade cerebral. O que é que significa isso? Isso aqui, essa ideia, esse conceito de plasticidade cerebral, ele quebra com algumas crenças
crenças, ou seja, coisas que não são necessariamente racionais, quebra com a crença de que o sujeito, depois de uma certa idade, ele não aprende mais, né? O que a neurociência tem mostrado é que mesmo aquelas pessoas que sofrem lesões no cérebro, sofrem um acidente, né? Eles vão desenvolvendo, né, novas sinapses, porque organicamente o cérebro vai tentando ganhar uma outra conformação. É isso que explica, por exemplo, a situação do Herbert Viana. Para quem conhece ou se lembra, o Herbert Viana, o guitarrista do Paralamas de Sucesso, sofreu um acidente de avião. Parte do cérebro dele, ele perdeu. Ele perdeu parte do cérebro dele. Porque foi um acidente terrível, tal. Mas ele consegue ainda tocar, compor, porque ele desenvolveu novas sinapses, o cérebro dele se recompôs em outros pedaços, e essas sinapses foram reconstituídas de modo que aquilo que interessa para ele, e aí vem a coisa do interesse, aquilo que está dentro das condições e das preferências dele, tocar, ganhou viabilidade, né? Porque as sinapses, que são as conexões que os neurônios fazem dentro do nosso cérebro, novas sinapses foram reconstituídas do ponto de vista orgânico em razão desse interesse, desse desejo, dessa busca. Claro, né? Nós estamos falando de uma lesão no cérebro que ele teve, que foi grave, mas que exigiu, né, não se reconstituiu naturalmente. Exigiu dele, né, exercícios, um processo todo, né, que o fez em condições de desenvolver o trabalho dele, né? Ainda pela neurociência, a gente também tem a discussão, a gente tem a contribuição da neurociência no sentido de nos dizer que quanto mais experiências, memórias, saberes incorporados nós temos, maior a possibilidade de que novas informações sejam processadas, desde que elas sejam associadas aos conhecimentos, esses conhecimentos já existentes, né? Ou seja, para o sujeito, para que uma informação ela se torne um novo registro, é importante que esse sujeito associe essa informação que está chegando aos conhecimentos que ele já tem, às memórias que ele já tem, às experiências, aos saberes que ele já tem. Então, no caso da educação de jovens e adultos, mais do que nunca, as experiências que os sujeitos têm, os saberes que eles já incorporaram, são fundamentais. Não são ornamento pedagógico. Vamos fazer aqui uma roda no primeiro dia para a gente saber os saberes prévios e pronto. No segundo dia, os saberes prévios já não valem mais de nada. O que vale agora é o que a gente vai colocar em sala de aula. Não! Tem um movimento, né? Um movimento na metodologia de saber que memórias são essas, mapear essas memórias, mapear esse repertório de saberes já incorporados, né? Reconhecer essas experiências é fundamental, né? De uma outra forma, é aquilo que o Vygotsky, por exemplo, chama de zona de desenvolvimento proximal. É nessa região onde você tem o encontro das experiências, das memórias com os conhecimentos que a escola está oferecendo. Por isso que não é uma volta ao passado. Por isso que o trabalho pedagógico na EJA não é buscar as lacunas de um passado distante para ser preenchido agora. Não. É reconhecer o que ele sabe agora para avançar naquilo que ele não sabe. E que ele quer, tem interesse em aprender. Portanto, fazer o mapeamento do que é que ele quer aprender, de quais são os interesses, passa a ser fundamental, né? Portanto, para esses novos desafios, é muito mais importante esse repertório, essas memórias experienciais, do que uma mente treinada, né? E aí a neurociência também nos ajuda
né, no sentido de orientar de que não podemos confundir estímulos e informações, mais estímulos e mais informações com mais inteligência, né? Na verdade, os estímulos e as informações que chegam devem se somar ao que o sujeito já tem. E esse se somar, o processo em que a gente soma o que ele já tem com o que ele quer aprender, o que ele já sabe com aquilo que ele já, aquilo que ele não sabe, esse processo, metodologicamente, não tem uma receita. Sinto muito. Não tem uma receita. Na verdade, existem várias possibilidades, várias alternativas, e depende muito de como os sujeitos, de quem são os sujeitos, de como eles chegam à escola, de onde eles vêm, né? A aprendizagem, segundo a neurociência, portanto, é um processo que supõe o querer, então tem que haver um desejo, né? Esse desejo é um desejo de aprender, e não é aprender no geral, porque eu já ouvi muita... Não, eles não vêm para a escola porque eles desejam aprender. Mas espera aí, o que é que você está chamando de aprender? Não, aprender, no abstrato não, né? Se eles vêm à escola, eles querem aprender alguma coisa. O problema é que a escola não pergunta o que é que eles querem aprender. A escola já oferece previamente o que eles deveriam, segundo a escola, aprender. E aí, quando não há o encontro, aí gera-se o vácuo, o vazio, né? E aí, nesse vazio... Pois não? Só uma complementação nesse aspecto aí. Eu trabalhei em 2014, eu trabalhava na zona rural, né? E com a educação de jovens e adultos, e tinha uma outra comunidade que a professora fez uma dinâmica com os alunos, né, no início do ano letivo, e questionou todos os alunos sobre o que eles queriam aprender, quais eram as prioridades. Aí muitos falaram, e teve alguns estudantes que queriam aprender a sacar o dinheiro, porque alguns eram aposentados, outros, né, tinham seu trabalho e precisavam sacar o dinheiro, e eles não sabiam sacar. E o que a professora fez? Marcou alguns encontros para ele no banco, né, no centro, e né, num processo contínuo começou a ensinar eles a sacar. E no finalzinho ela deu um testemunho, né, muito interessante. Ela falou das experiências dela e foi bem legal, que os alunos agradeceram a ela pelo fato de ter autonomia de sacar o seu próprio salário, né, seu dinheiro, e isso foi muito interessante, né, o que vai de encontro é o que você está abordando aí. Exatamente. E tem um detalhe, viu, Cleiton, que a gente também tem que estar atento, né? Uma vez aprendeu a sacar o dinheiro, encerra o processo de aprendizagem? Não, né? Não. Vamos pelo ver, contrário. porque isso é uma coisa pontual, né? Semestre passado eu fiz uma provocação a uma turma de alunos que era de pedagogia da UFRN, então, assim, tem um grupo de idosos que estão querendo aprender a mexer a mexer em computador, em celular, porque eles querem mexer com os aplicativos. Então, eu gostaria que vocês pensassem uma proposta pedagógica para isso daí. E qual não foi minha surpresa, né? As propostas chegavam perfeita no sentido de ensinar o sujeito a mexer com o aplicativo. Tudo bem. Eu dizia, só que tem uma questão ética. Tem uma questão ética no aplicativo. Hoje, concretamente, por exemplo, os sujeitos que... nós temos no WhatsApp, o WhatsApp é uma plantação de fake news. É um espaço onde circula muitas fake news. Então, esse idoso vai pegar o aplicativo, ele vai saber mexer no aplicativo. Mas vocês já pensaram que a gente tem que ensinar para eles como eles distinguir o que é verdade e o que não é num aplicativo? Temos que ensinar, né? Aí o nosso objetivo pedagógico não está encerrado, né? Do mesmo jeito, né? Quando eu vou ensinar o sujeito a mexer com um banco, aliás, ai meu Deus, um caixa de autoatendimento, né? Ele lá está tirando dinheiro de um lugar que cuida do dinheiro dele,
ganha muito dinheiro com ele, né? E que parte da pobreza dele é resultado do tipo de política que esse banco realiza, né? Então a gente tem que... E as taxas que o banco cobra, né? Quanto será que o banco ganha de cada um, né? Que vai lá naquele autoatendimento, né? Então há uma grande possibilidade que se abre a partir disso daí, né? Então, a gente também tem que estar atento de que os nossos objetivos pedagógicos não se resumam, né, a uma apropriação de um saber fazer que não é problematizado, né? Porque aí já não estamos mais falando de formação das pessoas. A gente está falando de treino, a gente está falando de outra coisa, né? Então, é muito importante isso daí. Então, há o querer, há o desejo, beleza. Há também a necessidade de se entender o que está sendo comunicado, né? Então, isso é óbvio, né? O processo de aprendizagem também supõe estratégias de armazenamento, ou seja, os sujeitos, dependendo do lugar de onde eles vêm, dependendo das vivências que eles têm, né, dependendo de como eles estão imersos no mundo, eles têm estratégias de armazenamento distintos, né? Quem por acaso assistiu o filme Quem Quer Ser um Milionário, ou quem vier assistir, sabe do que eu estou falando, né? No filme, o camarada tem uma estratégia de armazenamento e de associação do que ele sabe com aquilo que está sendo perguntado para ele. Eu não vou entrar em muitos nos detalhes no filme por conta do nosso tempo, tá certo? Estratégia de recuperação, ou seja, todos nós, e aí nós estamos falando todos nós, não é só o sujeito da EJA, todos nós, jovens e adultos, que é o que nós temos aqui nessa sala, nós temos estratégias de recuperação daquilo que a gente aprendeu, né? Essas estratégias são desde a memória simples, né? Até um registro escrito, algo que a gente deixa no computador, algo que a gente deixa no celular, algo que a gente deixa em um diário, um filme que a gente vê, enfim. A gente tem mecanismos, né, estratégias e mecanismos de recuperação daquilo, uma foto, às vezes, compõe essa estratégia de recuperação, né? No processo de aprendizagem, a gente também faz análise, ou seja, é preciso que, e aí vem essa história que você traz, Cleiton, é muito importante, né? O sujeito quer aprender a mexer com o caixa lá de autoatendimento. O professor, para que ele aprenda, o professor tem que se fazer claro, né, naquilo que vai informar o sujeito. Esse sujeito, ele vai associar a estrutura do caixa de atendimento a alguma coisa. Pode ser o teclado do celular, né? Pode ser algum tipo de material que o próprio professor traga, né? Que ilustra o caixa de autoatendimento. Esse aluno, para ele aprender, ele vai buscar na memória e nas experiências dele situações que, ao serem recuperadas, vai fazer com que ele possa acessar mais facilmente aquela informação nova que o professor está trazendo. Então, de repente, o teclado de um telefone analógico, que é muito semelhante ao teclado do caixa eletrônico, ele vai se lembrar da lógica daquele telefone analógico, né? Mas para aprender também vai ser importante ele compreender, né, observar os vários fatores que circundam, aí nós estamos falando de análise, os fatores que circundam aquele objeto de conhecimento, né? Existem coisas que estão presentes no simples ato de você aprender a lidar com um caixa de autoatendimento, né? Há um conjunto de outros fatores que precisam ser recuperados. E aí, como eu estava chamando a atenção, né? Eu estou pegando dinheiro, o dinheiro é meu, mas é administrado por outro. O que é que esse outro faz com o meu dinheiro?
Quanto é que ele ganha para cuidar do meu dinheiro, né? O dinheiro que eu ganho, ele é o que eu mereceria ganhar, né? O dinheiro que o dono do banco ganha é merecido também, comparando o trabalho que eu tenho, o trabalho que ele tem, o que eu produzo para a sociedade e o que ele, dono do banco, produz para a sociedade, né? Esse aprender a mexer com o caixa de autoatendimento vai ter utilidade para mim? Se vai, certamente, né, aquele querer, aquele desejo vai se casando com esses outros elementos, e aí é preciso que tenha aplicabilidade. Então, o objeto do conhecimento, o objeto da aprendizagem precisa ter a aplicabilidade, segundo a neurociência. Se não tiver, não adianta. Né? Não adianta eu aprender a equação de segundo grau sem eu saber em que isso vai ser útil, em que isso vai me ajudar. Pode ser que me ajude simplesmente para eu passar no Enem. Mas é preciso que o professor saiba que o aluno está ganho por causa disso. Porque se o aluno não tiver ganho por causa disso, tem que saber, então, em que ele poderá aplicar. Né? Criticidade. A gente aprende também no processo de criticidade. Né? Relacionar camadas explicativas. Essa análise que eu sugeri aqui a respeito do dinheiro do nosso aluno, ele vai lá no banco retirar. Se ele não consegue estabelecer laços entre o dinheiro dele e o uso que o banco faz, então nós perdemos aí o elemento da criticidade. Essa aprendizagem não é completa. Essa aprendizagem, ela está faltando aí elementos importantes para que o sujeito, de fato, aprenda sobre o uso do caixa de autoatendimento. Porque não se trata apenas de aprender a teclar um tecladinho para ele tirar o dinheiro dele. Aquele caixa de autoatendimento, né, está regendo a vida dele todos os meses. Eu estou usando o exemplo que o Cleiton trouxe, eu poderia ter usado o outro, tá certo? Mas como o Cleiton trouxe, eu estou aqui problematizando, né? Não é nenhuma crítica, obviamente, ao que Cleiton trouxe, até porque eu não sei o que a professora, as outras atividades que a professora desenvolveu a partir disso daí. Mas eu estou chamando a atenção exatamente disso. As várias possibilidades. Pois não, Cleiton, diga. É verdade, professor. Estou entendendo completamente o que você está colocando, né? Essa formação consciente que tem que ser construída, né, mediante os alunos, mediante todo o processo de ensino-aprendizagem. Estou compreendendo completamente. Exatamente. Viu? Então, para além... o aprendizado não é o treino ou a apropriação parcial de um equipamento. É que nem a história, voltando, pegando o exemplo que eu dei antes, o outro exemplo do Zap. Eu não posso, como pedagogo, como educador, ficar satisfeito se meu aluno chega sorridente, dizendo, professor, ai, que bom, eu aprendi a mexer no WhatsApp depois daquela sua aula. Eu não vou ficar satisfeito com isso, porque ele agora entrou num oceano em que a vida dele pode sofrer prejuízos muito maiores se ele acreditar nas fake news que circularem naquele mecanismo lá, naquele dispositivo. Então minha obrigação é ensiná-lo a saber o que é verdade e o que é mentira no WhatsApp. A perda dessa dimensão é que fez com que muita gente nessa pandemia tenha morrido, porque aprendeu a mexer com o WhatsApp e recebeu no WhatsApp uma mensagem dizendo que basta você tomar um chá de erva cidreira que você não vai pegar o vírus. Que basta você simplesmente tomar um suco de limão que não vai pegar o vírus. Né? Que o presidente falou que é uma gripezinha. Então, não é suficiente esse tipo de aprendizagem. Ele tem que carregar o elemento da análise e da criticidade. E, claro, a aprendizagem supõe estado emocional positivo. Quem não está feliz pelo que está vivenciando ali, né? E essa felicidade, eu não estou falando da alegria besta, não é preciso que as aulas sejam movidas a piadas todos os dias, mas feliz no sentido de que ele está se sentindo, né,
protagonista, aquilo está fazendo sentido para ele. Porque se a gente for pensar apenas em coisas, quando a gente pensa em estado emocional positivo, se a gente pensar apenas em gargalhadas e alegria, a gente nunca vai instigar a discussão, o conflito, o debate, porque debate, conflito é algo que nos exaure, né? Mas, por outro lado, né, quem participa de um processo de debate, de diálogo, se sente bem, porque aquilo que ele está dizendo está sendo considerado naquele lugar, né? É diferente de quem se cala, né? De quem se sente silenciado. Aí, efetivamente, quem se sente silenciado não se sente mobilizado para participar de coisa alguma, né? E aí, né, nós temos as contribuições do Vygotsky, que vai nos dizer no seu livro mais famoso, né, A Formação Social da Mente, ele vai reforçar isso que a gente está discutindo aqui, de que a aprendizagem passa, sim, por experiências prévias. E no caso de jovens e adultos, claro que sim. É por isso que ele vai dizer que as funções, as propriedades das funções intelectuais do adulto não são resultado apenas de uma maturação, um processo progressivo, automático, né, sequencial, serial, né? Ou seja, não é algo que está pré-formado na infância e que ele vai desenvolver tal como se desenvolveria numa criança. Não. No caso do adulto, ele tem um conjunto de experiências que aguardam a oportunidade de serem colocadas para fora e se somarem aos novos conhecimentos que a escola vai oferecer. Então, a experiência social dele tem um papel dominante no processo de aprendizagem, no processo de desenvolvimento. Tá certo? Queria saber se alguém tem alguma pergunta ao que já foi dito até agora. A Renata está perguntando se esse material está no Drive. Que material, Renata? Professor, aí no caso, os slides. Sim, nós vamos disponibilizar. E nós vamos disponibilizar lá no Google Sala de Aula os textos que dão base a essa apresentação aqui, tá certo? Para vocês ficarem lendo, né? Fazerem a leitura ao longo do curso, tá bom? Professor Alessandro, Pois não? eu gostaria de uma contribuição, se o senhor me permitir. Jacó, fique à vontade, pois não? Não sou cursista, mas é um prazer estar aqui com todos. Alguns colegas meus da escola em Parnamirim estão aqui presentes e são cursistas, por sinal. Eu quero contribuir, professor, no sentido de que essa ideia da EJA como compensação, que o senhor muito bem colocou, a meu ver, ela precisa ser também desconstruída na própria prática e na postura do professor da EJA. É só a gente pensar que postura significa ou pressupõe comportamento. Então, eu, educador da EJA, como sou, e todos os colegas que estão aqui, que fazem um trabalho excepcional, por sinal, precisamos entender que o nosso aluno que está ali não é um sujeito de negação, não é um sujeito do não é um sujeito da exclusão. Pelo contrário, ele é um sujeito ativo, ele é um sujeito cheio de experiência, ele é um sujeito cheio de vivências, que pode contribuir não só para o processo de aprendizagem dele, mas para o meu próprio crescimento como pessoa e como profissional, né? Enfim, é desconstruir na perspectiva do olhar do próprio educador da EJA essa postura compensatória. É você entender que o seu aluno já tem uma fala construída, portanto já tem conceitos, porque a fala carrega conceitos, é cheia de significados, né? E que ele precisa do respeito e da experimentação daquilo que ele já tem. É o que o senhor muito bem colocou, e vários outros pensadores colocam, que chamam de andaime, os andaimes e as ancoragens. Aquilo que o sujeito já tem construído, aquilo que
que essa pessoa, informação já sabe, que serve como experimentação e serve como prática. Então, isso é fundamental e eu jamais me permiti infantilizar os meus alunos, falar com eles em tom infantil. Eu jamais me permiti não respeitar a bagagem de conhecimento que esse aluno já tem, mesmo alguns deles não sabendo ler e escrever. Mas isso não significa que eles não tenham conhecimentos, experiências e vivências que servirão no processo de aprendizagem. Eu, como professor, vou poder identificar essas experiências e transformar isso em recurso pedagógico. E para encerrar minha fala, eu estou muito feliz em ter lhe ouvido, porque muito das suas percepções são minhas também. Então, eu vejo a educação de jovens e adultos como essa possibilidade de dar ao adulto que tem capacidades cognitivas, sim, que aprende, sim, dar a ele os instrumentos e as possibilidades para que ele cresça como pessoa, como sujeito, trazendo para ele essa formação não apenas do conteúdo, ou da letra, ou da palavra, ou da sílaba, mas trazendo para ele essa formação no sentido do que é significativo, o que isso vai fazer diferente na minha vida, o que isso vai mudar na vida desse sujeito. Então, o interesse é importante, o desejo é importante, e o estímulo é importante. E isso perpassa, na minha modesta percepção, pela prática desse professor formador, desse professor que é o exemplo, que é aquele que estimula. Esse aluno precisa estar motivado. Claro que vários fatores podem ser pensados na questão da motivação e do estímulo, mas eu acredito que um professor da EJA, com essa consciência não compensatória e com essa prática mais transformadora da criticidade, da reflexão sobre a palavra, os conceitos e o uso dessas no contexto social, ou qualquer outro conteúdo que você possa pensar, pode fazer diferença na vida desse sujeito. Pode trazer para ele liberdade, não só de consciência, mas liberdade e autonomia de vivência social e de prática social e de transformação social. É um prazer muito grande estar aqui e parabéns. Ok, obrigado. Uma outra leitura que nós temos tem a ver com a perspectiva da andragogia. Nós temos a andragogia, ela é uma perspectiva pedagógica que aparece na década de 70. Ela tem como princípio, vamos dizer assim, ela tem como ponto de partida a ideia de que adultos, né, têm uma forma diferente de aprender quando comparados com crianças e adolescentes. E esse movimento, não vou entrar em muitos detalhes, mas em que ele contribui, essa perspectiva da andragogia, em que ela contribui para essa discussão aqui, né? Aí eu estou só, na lâmina, eu estou trazendo só algumas indicações, né, de um autor, que é o Malcolm Knowles, na década de 70, ele escreveu um texto, num livro, né, que é fundamental aí para o entendimento da andragogia. Esse livro, ele não foi traduzido ainda para português, que eu saiba, mas a perspectiva, a palavra, né, andragogia vem de andros, adulto, e gogos, educar, né? Mas o que é que ele colabora, vamos dizer assim, conosco, né? Como ele está muito focado na lógica do aprender de adultos, né? Primeira coisa que ele chama atenção é de que o adulto aprende na medida em que ele sente a necessidade de saber. Ou seja, ele só aprende aquilo que ele entende que faz sentido, que cumpre, que supre uma necessidade sua, né? Segunda coisa que a andragogia traz, que eu acho que colabora conosco, a ideia de que o sujeito adulto, ele só aprende, né, quando ele percebe que é reconhecido como sujeito de sua aprendizagem e de sua vida. Ou seja, aquele sujeito que está ali, ele já é
né, ele já é um sujeito cheio de responsabilidades fora da escola. Ele conduz a vida dele fora da escola, ele é pai de família, ele é o arrimo da família, né? Ele é um sujeito que trabalha, ele é um sujeito que é o craque do time da pelada, né? Ele é o melhor, é o rapaz mais namorador do bairro, né? Enfim, ele é ciente de si, né? Ele tem ele tem a clareza, né, de sua imersão no mundo. Ele se sente, né, imerso no mundo. Então ele é capaz de tomar decisões por si e às vezes até capaz de tomar decisões por outros, familiares, etc. Então, quando eles chegam na escola, serem tratados como incapazes de, né, já se torna um elemento dificultor do processo de aprendizagem. Um outro elemento que a andragogia traz para a gente, né, e que de alguma forma retoma o que a gente já falou antes, é o papel das experiências, né? As experiências que o sujeito tem são os elementos a partir dos quais esse sujeito estabelece associações e articulações com aquilo que é oferecido para ele, né? Então é preciso esse reconhecimento. E claro, a prontidão, a disposição para o aprendizado, que no adulto ocorre quando situações reais do seu dia a dia são associadas ao processo de aprendizagem. O Cleiton acabou de trazer um exemplo, né? O pessoal feliz da vida porque soube mexer com a caixa de autoatendimento, né? Porque fazia sentido, estava respondendo a uma necessidade dos sujeitos. É muito importante, aí nesse caso, a gente perceber o seguinte, né? Isso que está sendo colocado como importante para a sua vida, associado e articulado à sua vida, né? Precisa também ser dimensionado em outros âmbitos que não apenas esse do fazer coisas. Eu tive uma turma de alunos em pedagogia, ainda antes da pandemia, que toda vez que eu dava aula, eu dizia, olha, toda vez que eu dava disciplina, eu dizia, olha, eu quero que vocês vão para as escolas e perguntem aos estudantes o que é que eles querem aprender. E eu me lembro claramente, né, de uma turma que trouxe a seguinte informação: professor, a gente foi perguntar lá aos alunos o que eles gostariam de aprender, e muitos disseram, isso foi por volta de 2016, né, disseram que queriam aprender política, porque exatamente em 2016 estava aquela confusão, né, o golpe contra a presidenta Dilma, e os alunos querem entender um pouco daquilo ali, né? E estava posto, né? Então, é importante que, para eles era importante que aquilo que a escola estava oferecendo, aquele conhecimento que a escola estava oferecendo, pudesse ter alguma utilidade e alguma aplicabilidade. E aí, utilidade e aplicabilidade não são conceitos apenas pragmáticos, ou pelo menos não deveriam ser, né? Algo que é útil para mim não é necessariamente algo que eu faça, que eu realize, mas algo que me faça entender o mundo de um outro jeito, ou entender o mundo melhor, né? E também a questão da motivação ou mobilização, eu gosto mais da expressão mobilização, né? Os adultos, isso vale para os jovens também, né? Eles são mobilizados na medida em que valores como a autoestima, a qualidade de vida, o trabalho, as suas referências culturais são postos em mobilização, são colocados como fatores para impulsionar o processo de aprendizagem. Então, não dá para eu, por exemplo, chegar para uma turma de jovem na EJA e dizer, olha, eu sei que vocês gostam muito de rap, mas eu vou trazer aqui os repentistas, né, essa cultura de repentista que eu acho que é muito bacana. Aí tudo bem, você vai lá, mostra para eles Ivanildo Villanova, mostra para eles Sebastião da Silva, mas não dialoga com
o Emicida, não dialoga com o MC Robin Hood, né? Não dialoga, enfim, com as referências que eles têm. Inclusive para mostrar o que há de comum nessas duas referências, né? As estratégias do repentista para produzir aquela poesia, a estratégia, inclusive estratégia mental, é praticamente a mesma que o Emicida usa. Juntar Emicida com o Ivanildo Villanova seria um dos encontros mais fantásticos que a gente poderia fazer, porque ambos cognitivamente funcionam do mesmo jeito, se voltam para uma mesma coisa que é a poesia popular, porque para mim rap é poesia popular também, não é só as nossas poesias aqui do nosso Nordeste, né? E aí vem aquela coisa que a gente precisa estar atento, né? Às vezes a gente se perde assim, mas vem cá, professor, e tem material didático que dá conta disso? Não, não tem material didático que dá conta disso. Não tem. Porque essa é uma das outras características que nós temos presente na EJA, né? Essa diversidade de sujeitos nos coloca como desafio, né, a perspectiva de que a gente construa o nosso próprio material. Mas isso é uma outra discussão, nós vamos ter um módulo só específico para isso daí, né? Então eu vou pulando aqui algumas coisas, né, que a gente já, de alguma maneira, discutiu, né? E aí vamos para o nosso olhar, já estamos terminando aqui. E o nosso olhar, qual é? Né? A gente viu aí o olhar da andragogia, o olhar da neurociência, né? A gente precisa estar atento, afinal de contas, qual é o nosso olhar? Nós vimos aquela visão compensatória, né? Ora, se as outras ciências, né? As outras ciências, inclusive as médicas, veem crianças como crianças, jovens como jovens e adultos como adultos, por que é que nós somos formados para vê-los como essa coisa genérica chamada alunos, né? Na medicina nós temos o geriatra para cuidar do idoso, nós temos o pediatra para cuidar das crianças, inclusive tem uma ai meu Deus, uma especialidade que está sendo criada recentemente, eu ouvi falar, só para cuidar da juventude, né? Então, assim, por que a gente vai tratar dessa forma genérica ou não específica, os jovens e adultos, né? Quando a gente os trata como os repetentes, os atrasados, os lentos, os defasados, os indisciplinados, em que medida esse nosso olhar negativo não está, né, construindo, né, uma lógica, não apenas uma relação interpessoal, mas uma lógica pedagógica que afasta, distancia, né? E aí, eu estou trazendo para cá aquilo que vocês trouxeram, né? O olhar de vocês. Para quem não é cursista, antes de nós começarmos esse curso, eu pedi para que os cursistas mandassem no nosso grupo de Zap, postassem uma imagem que expressasse, que representasse o sujeito da EJA e uma palavra, né, que pudesse, de alguma forma, representá-lo. E aí, né, eu vi muito fortemente, por exemplo, a ideia do sujeito da diversidade, né? Muitos colocaram, os sujeitos da EJA são sujeitos da diversidade. Nós temos uma diversidade que é não apenas etária, de faixa etária. Nós temos nas nossas turmas de EJA sujeitos, né, dos 17 aos 80 anos. Nós vamos encontrar, né, em maior ou menor grau essa mistura, em alguns lugares mais jovem, em alguns outros lugares mais adultos, em alguns outros lugares um equilíbrio, mas nós temos essa diversidade etária. Mas também nós temos uma outra diversidade. Nós temos uma diversidade do ponto de vista cultural, né? Que às vezes é desdobramento da idade, mas também é desdobramento dos lugares em que as pessoas estão.
dos lugares onde elas estão imersas no mundo. Então, às vezes, as referências culturais são distintas por causa da idade. Então, como eu já dei esse exemplo aqui, a galera que gosta do Emicida, a juventude, e aquele senhor de 80 anos que adora Ivanildo Villanova. Mas nós temos também uma referência cultural distinta que passeia por outros campos, como, por exemplo, o campo da religião. Eu posso ter, dentro de uma mesma sala de aula, um garoto de 18 anos que gosta do Emicida, né? E um garoto de 18 anos que detesta o Emicida, e, na verdade, as referências culturais dele são totalmente antagônicas. Antagônicas não, mas totalmente diferentes. O cara gosta de música gospel, né? Nós temos as referências culturais do garotão de 20 anos que é do hip hop e aquele garoto de 20 anos que é neopentecostal. São duas formas totalmente diferentes de observar o mundo. E vejam, eu não estou falando de pessoas, indivíduos, eu estou falando de referências culturais, ou seja, de referências que abarcam coletividades, né? Nós temos uma diversidade do lugar no mundo. Aquele sujeito de 18 anos que ainda não é pai de família, não é dono de casa, não é responsável pela família, e aquela pessoa de 40 anos que, sim, já é casado, é pai de família, está trabalhando, enfim, tem uma vida diferente daquele garoto de 18 ou 20 que ainda não está trabalhando ou, enfim, não é casado. Então, há uma diversidade. Podemos falar também da diversidade relacionada ao lugar de moradia. Então, turmas onde você tem um sujeito que vive no mundo urbano e sujeitos que vivem no mundo rural. Enfim, a diversidade, ela é enorme. E ainda tem aquela diversidade que, para muita gente, é um problema, que a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, que é dos chamados, eu não gosto de usar essa expressão, dos níveis de aprendizagem. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, né? Uma outra característica desses sujeitos, eles são sujeitos de experiências de vida, de vivências. Eles carregam consigo um catatal de experiências e vivências que o tornam doutores em muita coisa que nós, professores, do alto dos nossos doutorados, do alto dos nossos mestrados, do alto das nossas graduações, somos totalmente ignorantes. Totalmente ignorantes. E o desafio nosso é como é que eu dialogo, a minha ignorância vai dialogar com o saber que ele tem. Até para que o que a gente sabe possa dialogar com a ignorância dele também. Opa, deu até uma rima agora, olha. Já estou poetando aqui, sem querer. Também foi dito dos sujeitos do diálogo e da partilha. São sujeitos que partilham essas experiências, são sujeitos que gostam de desenvolver processos dialógicos, gostam de conversar, dialogar sobre as experiências que eles têm, né? Também foi falado de que são sujeitos determinados, têm sonhos, têm expectativas, né? A ideia de que eles batalham, né, em favor, né, da aprendizagem, buscam, né, melhorar, buscam de uma forma excepcional, se dedicam de forma excepcional à escola, a estudar, a vir para a escola, né? São sujeitos que buscam cidadania e autonomia, muito importante isso também. São sujeitos que buscam essa cidadania e autonomia a partir daquilo que possam aprender na escola, né? O exemplo daquele aluno que eu falei, que as minhas alunas do curso de pedagogia encontraram, aqueles alunos que queriam que a escola falasse sobre política, né? Eles estão querendo ser cidadãos, se sentirem cidadãos e autônomos nesse plano aí. Aqueles que entendiam que cidadania e autonomia se dava no plano de aprender a mexer com a caixa de autoatendimento, igualmente, é nesse plano que eles estão situando aquilo que entendem como cidadania e autonomia, né? E essa é a discussão que a gente tem que fazer, né? E a gente já está encaminhando para o nosso final, né? Quando a gente fala de diversidade, os nossos sujeitos são efetivamente diversos, né?
Mas nós precisamos, e o desafio que eles trazem com a diversidade deles, o desafio que eles trazem é principalmente o enfrentamento que nós temos que realizar como educadores com uma lógica que está muito presente em nossa escola, uma lógica padronizada. Quando um professor chega para mim e diz, professor, como é que a gente vai fazer agora com a EJA, com a BNCC? Eu digo, esqueça, minha querida. Esqueça, meu querido. A BNCC é uma estrutura de currículo padronizada. Na EJA, não dá para padronizar. Na EJA, nós temos toda essa diversidade. Nós temos é que pensar, né? O único padrão possível na EJA é a ausência de padrão, né? Porque a diferença, por exemplo, de idades, ao invés de ser um problema, pode ser uma solução. Eu posso promover culturas colaborativas pelas experiências distintas que as pessoas têm. Pode ser muito útil para um garoto de 17 anos ouvir de um senhor de 50 que soluções ele, o senhor de 50, encontrou quando tinha os 17 anos e enfrentou situações como aquela que o sujeito estava enfrentando. Pode ser muito interessante para um sujeito de 40 anos entender como funciona a cabeça de um garoto de 17 anos, né, em relação aos seus gostos, e ele entender que ele, quando tinha 17 anos, também tinha gostos que não eram considerados muito adequados pelos adultos da época, né? A diversidade nos ajuda a pensar a administração de conflitos. A diversidade nos ajuda a combater preconceitos e fobias nesses tempos, né, em que nós temos tanto preconceito, racismo. Então, a diversidade ela pode ser não um problema, mas uma solução. Solução não para a gente ensinar a equação de segundo grau, mas para a gente buscar formas de que todos se apropriem da equação de segundo grau e veja ela como útil, né? A equação de segundo grau, ela pode nos ajudar, a matemática nos diz, né? Ela serve para a gente entender movimentos de altas e baixas, movimentos cíclicos. Então, a alta e a subida do dólar, a equação de segundo grau nos ajuda a entender. A alta e a subida dos preços das coisas, a equação de segundo grau nos ajuda a entender. Botar um senhor de 40 anos junto com um garoto de 17 para discutir como é que administra uma casa, o orçamento da casa, com a inflação que nós temos, pode ser bastante proveitoso. Bom, o que mais nós temos? As experiências e as vivências dos sujeitos são muito importantes e, para muitos, são fundamentais. Mas vamos combinar, né? Entre nós, é muito comum, nas nossas escolas, as vivências, os saberes e conhecimentos dos sujeitos serem muito mais aquilo que a gente formalmente pensa como ponto de partida do processo pedagógico, do que propriamente uma fonte a partir da qual o currículo vai ser montado. Eu conto nos dedos os estudantes de EJA com os quais eu conversei, que eles disseram assim, o professor, quando falou tal coisa, tinha a ver com o que eu faço lá no meu trabalho. E ele conta, aqueles que contaram isso, quando disseram que aquele tema que o professor estava trabalhando em sala de aula se encontrava com aquilo que ele fazia no trabalho dele, os olhos dele brilhavam, né? E essas experiências e essas vivências têm que ser consideradas em sua inteireza. O que é que eu estou dizendo como inteireza? É, inclusive, na questão da gestão da escola. Se eu sei que os meus alunos, a grande maioria deles, ou estão entrando no mundo do trabalho, ou já estão no mundo do trabalho, por que é que eu vou fechar o portão da escola às 7h15, como se faz na escola pela manhã, para quem é criança e adolescente? Se eu sei que eles trabalham e que eles, portanto, podem chegar atrasados, por que eu vou fechar o portão às 7h15 e só abrir na hora do intervalo? Qual o sentido que isso faz na realidade dos nossos sujeitos da EJA?
Qual o sentido que faz na gestão da escola eu proibir o sujeito de entrar porque ele chegou muito atrasado? Qual o sentido que faz se eu sei que esse sujeito ele é pescador e ele vai passar metade do tempo da vida dele? E quando eu digo pescador, não é uma pessoa, eu estou falando de coletivos. Se eu sei que ele é pescador e vai ficar metade da vida dele no mar, então eu já sei que logo de cara ele vai ser reprovado por frequência, porque se ele frequentar todos os dias que ele tiver em terra, ele vai só frequentar 50%. Se eu sei disso, eu preciso pensar uma forma de garantir que esse sujeito estude. Porque essa vivência dele, de metade do tempo no mar, é um elemento a ser considerado no processo. E não é só no processo do registro da frequência, é no processo pedagógico. O que é que ele me traz de saberes desse tempo todo que ele passa no mar, que eu posso desenvolver no processo pedagógico? Outra coisa, se eles são sujeitos de partilha, de diálogo, quais são os espaços, os processos e os tempos que nós dedicamos na escola para isso, para a partilha e para o diálogo? É algo que a gente tem que estar pensando. E vamos combinar, isso é uma coisa meio complicada, né? Para começo de conversa, a grande maioria das nossas escolas não mobilizam os sujeitos para eles virem procurar a escola, né? Raríssimas são as escolas que, de fato, procuram os sujeitos no seu entorno, para virem estudar. Qual é a Secretaria da Educação, seja de Estado ou de município, que faz divulgação? Você, jovem e adulto que interrompeu os seus estudos ou quer iniciar, venha para a escola, nós estamos recebendo. Qual é a secretaria que faz isso? Né? Quando muito, você vai ter um diretor de escola que, mais mobilizado ou mais mobilizador, põe um carro de som, põe uma placa, uma faixa na frente da escola, ou joga mas isso é do diretor da escola. Não é da secretaria, não é algo instituído, não é norma. É ação individual e voluntária e excepcional daquele diretor ou daquele grupo de professores, né? Então não há essa mobilização, na verdade, né? O acolhimento também é muito importante. Essa partilha de vivências, esse diálogo de vivências que poderia começar tão logo o sujeito se matricula, quase não existe, né? A grande maioria das escolas, pelo menos as que eu conheço, né? Aquele momento em que o aluno é perguntado sobre o que ele é, de onde ele vem, o que é que ele faz, do que é que ele gosta, do que é que ele não gosta, o que é que ele quer aprender. Isso é um trabalho apenas dos professores, é um trabalho facultativo. Alguns professores fazem, outros não fazem, mas nunca é uma ação pedagógica da escola, pensada, planejada. Em alguns lugares você vê um professor passar um questionário, mas é para ele, para aquele professor. Não vale para a escola toda, né? Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso. É uma rotina da escola ou é uma rotina de alguns professores? Se esses sujeitos, né, têm necessidades, têm expectativas de aprendizagem, têm sonhos, a escola procura saber e registrar para poder, de fato, desenvolver um processo pedagógico a partir dos sonhos, das necessidades e expectativas de aprendizagem desses sujeitos? Ou a escola resolve pegar o livro didático lá da criançada e tentar adaptar? Ou a escola fica preocupada em adaptar a BNCC? As expectativas e necessidades de aprendizagens que estão na BNCC ou naquele livro que é usado pelas crianças e adolescentes do chamado escola regular, são as mesmas necessidades dos sujeitos da EJA? A gente só vai saber se perguntar aos sujeitos da EJA, mas o problema é que a escola normalmente não pergunta, né? E em que medida a escola colabora, portanto, com essa determinação, essa força de vontade que eles têm? Se muitas vezes
ela cria toda essa aura, toda essa digamos assim, essa relação, né, que acaba dificultando, né? Franciel está perguntando se encerra às 19 horas. Sim, Franciel, vai terminar às 19 horas, eu já estou terminando aqui, né? Uma outra questão que a gente precisa estar atento a partir daquilo que os sujeitos nos dizem, nos trazem, né? A ideia de autonomia e de cidadania. O que é que a gente está querendo, o que é que a gente está falando como cidadania e autonomia, né? Quando a gente fala que a EJA deve incluir, de que inclusão nós estamos falando, né? Porque às vezes a gente constrói uma ideia de cidadania, de autonomia e de inclusão que é extremamente problemática, né? Então a gente fala de cidadania como a pessoa poder pegar um ônibus autonomamente, né? Ou saber mexer com um aplicativo de celular, isso seria cidadania e autonomia. Não, tem outros elementos aí que dão uma efetiva cidadania e autonomia, né? Nós já falamos sobre isso, né? Mesmo a ideia de inclusão, né? Às vezes a gente fala, não, porque a gente vai incluir, né? Como uma inclusão social, como se o sujeito estivesse excluído da sociedade. Ele não está excluído da sociedade. Ele está dentro da sociedade e está atuando na sociedade. Ele pode estar excluído de algumas coisas que essa sociedade oferece. Às vezes por não ser plenamente alfabetizado, às vezes por ele não ter o ensino fundamental completo, mas incluído ele já está. Inclusive está pessimamente incluído, porque ele está incluído num modelo que é desigual e que cria precariedades para ele, né? Bom, eu vou encerrar por aqui. Aqui nós temos as referências. Como eu falei, eu vou postar as referências lá no Google Sala de Aula, tá bom? Para que vocês possam fazer a leitura, acessar a leitura. E vamos, né? Vamos encerrando a minha fala por aqui. Lamento que tive poucas interrupções, mas faz parte. No primeiro dia o povo fica meio, né? Fica meio, sei lá, inibido. A gente ainda tem 7 minutos, pelo menos, para opiniões, conversas. Podemos esticar até um pouquinho mais, quem quiser, porque a gente também começou atrasado, né? A gente teve o nosso atrasozinho aqui por conta do problema com o computador. Então, fique à vontade. Professor, na verdade, só mesmo analisando, né, o encontro de hoje, que está próximo de encerrar, na verdade foi um encontro, acredito, e com base no que foi apresentado, foram grandes conhecimentos, grandes informações, conhecimentos e aprendizagens que o senhor, na sua abordagem, despertou. Tem alguns pontos que realmente eu fiz anotação aqui, irei fundamentar uma pesquisa, porque acreditei que para a educação de jovens adultos é bem-vindo, é necessário, o professor precisa ter esse conhecimento, principalmente em relação a esses fundamentos da neurociência, né? Que realmente a gente precisa saber como se dá essa aprendizagem e principalmente como conhecer especificamente os sujeitos da EJA, porque às vezes até mesmo nós que já estamos há algum tempo inseridos nesse contexto, às vezes a gente desconhece algumas especificidades desse público, desse sujeito. Então é preciso a gente estar, de certa forma, incrementando novos conhecimentos, sempre pesquisando, porque o conhecimento não se esgota. E eu agradeço muito as suas contribuições, foram louváveis, viu? Além da gente estar tendo esse encontro, o que mais é importante também é você despertar essa necessidade de pesquisa. E isso está acontecendo muito bem. Gostei muito, viu? Meus parabéns. Obrigado, Cleiton. Eu reconheço que, assim, essa aula ela traz muitas informações, a gente não aprofunda muitas coisas, mas a ideia é essa, são questões para a gente pensar os pontos de partida. São questões para a gente começar a pensar, por exemplo, o trabalho final do curso, né? Que a gente vai ter um trabalho final nesse curso aqui, vai ter um trabalho final. É um projeto de ação educativa.
Para eu pensar esse projeto, o que é que eu posso, o que é que eu devo estar atento que eu não estava, ou que normalmente eu não estou, e o que eu posso reforçar e aprofundar daquilo que para mim já estava consolidado, já estava, né, estabelecido como uma convicção, né? Alessandro, Pois não, diga, Isani. exame. Isani, desculpa. Eu queria dizer Franci e Não, Isani, eu acabei juntando as duas coisas. é France exame. Alessandro, eu acho assim muito pertinente tudo isso que você traz hoje, especialmente partir dos sujeitos da EJA, né? Mas eu fiquei assim pensando do lugar onde a gente está, que é a escola, o quanto é importante a gente trabalhar junto com essa reflexão sobre o sujeito da EJA e a formação docente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente faz essas reflexões sobre esses sujeitos e está em sala de aula, o quanto as reflexões dentro de uma formação docente, e aí eu estou falando também da instituição que eu trabalho, né, que é o IFRN, ela necessita muito, né, de refletir sobre esses sujeitos constantemente, né, e essa reflexão passa pela formação, né, porque se a formação ela não existe, você termina tendo sempre esse preconceito, né? Uhum. Que é esse preconceito que já está nessa normalidade da escola. Então, foi muito bom, né, trazer essas reflexões. E aí, lá no Google Sala de Aula, você vai trazer alguns textos sobre esses sujeitos da EJA? Então, no Google Sala de Aula, e aí é bom que você já tenha perguntado, porque eu já vou adiantando um pouco o que é que vai acontecer. Eu vou colocar no Google Sala de Aula todo um material para vocês lerem, para vocês estudarem, tá certo? É uma leitura que eu não vou cobrar de retorno nada dessa leitura. Vocês vão ler para vocês se apropriarem, para vocês se fundamentarem mais. Agora, eu vou postar uma atividade, um formulário, que esse formulário vai provocar algumas reflexões a vocês, e eu gostaria de receber as respostas, né, dessa atividade. Uma atividade pequena, e aí a gente pode fazer um acordo aqui de data para vocês devolverem essa atividade lá no Google Sala de Aula. Hoje são 8, a gente pode botar dia 18, se vocês quiserem. O que é que vocês acham? Pode ser? Vocês vão receber um link no Google Sala de Aula, um link. Pode ser, professor, pode ser. Com um formulário. Vocês vão clicar e vocês vão acessar esse formulário. Clicando nesse formulário, tem lá uma atividade. Vocês vão ver, eu não vou entrar em maiores detalhes, porque o tempo já está bem escasso, mas vocês vão acessar a atividade, faz a atividade e manda de volta pelo formulário. E aí a gente vai... Depois eu vou dar um retorno para vocês da atividade, tá certo? No Google Sala de Aula. Aí vocês podem perguntar assim, o que a gente vai ler vai ajudar para fazer o formulário? Não, não vai ajudar. Quer dizer, não é que não vai ajudar, ajuda. Mas para responder o formulário não precisa ler o material, entende? O material está lá, como eu digo, é para vocês lerem para a vida toda. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, Combinado. beleza, muito obrigado. Se cuidem, não aglomerem. Tá certo? Obrigado, professor. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Quem não respondeu a frequência, clique lá no formulário e responda, que a gente vai fechar já já.